Olá, irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou passando aqui neste momento para deixar uma palavra para o seu coração. No meu momento de meditação, hoje à tarde, o Senhor compartilhou comigo uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 7, que diz assim: Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Essa passagem falou muito forte no meu coração, de modo que o contexto dela diz respeito às pragas do Egito, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde muitos foram surpreendidos por essa praga, né, que nós estamos vivendo aí. E a palavra do Senhor, ela traz algumas orientações da forma como o Senhor ele olha o contexto, a forma como o Senhor se coloca diante de todo esse contexto. E o Senhor disse que ele fez diferença entre egípcios e israelitas. O que o Senhor está dizendo é que o Senhor conhece o seu povo. Aquele que ele chamou por si de povo como propriedade peculiar e exclusiva do Senhor. O Senhor, ele guarda o seu povo, porque nós vamos ver no capítulo 12, no versículo 13, que diz assim: E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, eu vendo o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então o Senhor aqui, ele dá uma estratégia ao seu povo, porque ele faz separação, ele conhece aqueles que são os seus. Hoje nós vemos nas redes sociais, eu tenho visto nas redes, muitas pessoas pegando algumas imagens, algumas passagens do sangue nos ombrais, né? Mas eu quero dizer a você que mais importante do que a imagem, mais importante do que as pessoas ficarem declarando e fazendo uso dessas imagens, é o significado delas. O que significa o sangue? O sangue, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, o sangue simboliza a remissão do pecado. O sangue simboliza uma aliança entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, eles matavam o cordeiro e ali o sangue era por sacrifício do pecado do povo de Deus. No Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo como o Cordeiro Imaculado que entregou o seu sangue para a remissão e pecado do povo de Deus. O sangue é o símbolo de uma aliança. Então dizer que o sangue do Senhor está sobre os ombrais da minha casa, né? A questão é, eu tenho uma aliança com o Senhor? Porque o sangue nos ombrais simboliza a aliança daquela família com o Senhor. É mais do que uma simbologia, é o significado daquela simbologia, né? Então aqui o Senhor está dizendo que a casa que tivesse o sangue, que é o símbolo de uma aliança, ou seja, o povo estava no Egito já há mais ou menos 430 anos. O povo egípcio era um povo extremamente místico. Eles tinham crenças e práticas abomináveis ao Senhor. Imagine que o povo de Deus estava no meio desse misticismo todo por 430 anos. Muitos deles já haviam se influenciado. Então, quando o Senhor ele pede para passar o sangue nos ombrais, ele não pede isso por um acaso. Tem um propósito. O propósito é, agora o povo vai romper a aliança com o Egito e vai estabelecer uma nova aliança comigo. É isso que o Senhor está dizendo na palavra aqui. E nós vemos que quando o Espírito vem, o espírito da mortandade passa para matar os primogênitos de toda a casa, o povo de Deus é guardado. Os animais do povo de Deus são poupados, né? Então eu quero dizer a você que tem uma aliança com o Senhor, o sangue de Cristo, ele não somente está sobre os ombrais da sua casa, mas ele está sobre você.
Imagine que naquela época o Senhor, ele respeitou o sangue de um animal. Um sangue de um cordeiro, o Senhor respeitou. Hoje nós não temos o sangue de um animal, mas nós temos o sangue do Filho de Deus, que não está somente sobre a nossa casa, mas sobre a nossa vida. O sangue daquele que morreu, mas que hoje vive e está sentado à destra de Deus o Pai. O sangue daquele que hoje diz lá no livro de Apocalipse que ele tem em suas mãos a chave do inferno e da morte. O sangue de Jesus hoje está sobre a sua vida. Aí muitas pessoas podem dizer, mas pastora Karen, na minha casa somente eu tenho uma aliança com o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que a esposa santa santifica o seu esposo. A palavra do Senhor diz que é tu e a tua casa. Então, se somente você da sua casa tem aliança com o Senhor, interceda por aqueles que ainda não têm. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não se agrada da morte do ímpio. O Senhor quer salvar e o Senhor quer guardar. Não somente você, mas como toda a sua casa. Então, firme-se na aliança que você tem com o Senhor, interceda pelos seus, e o sangue de Cristo não somente estará sobre os umbrais, mas estará sobre tua vida, sobre toda a tua casa, sobre todos aqueles que são chamados